Mais uma semana, mais uma viagem pela nossa língua portuguesa que é tão bonita. Está no ar o Português Suave. Todas as semanas viajamos pela língua portuguesa com o linguista Marco Neves. Linguista, estrela do TikTok, eu gosto sempre de mencionar. Referir isto, não é? TikTok, Vamos referir em todos os episódios. Instagram, sim. Marco, Marco. Vocês fazem isso para me atrapalhar logo no início do Sim, programa, sim, não é? sim. Para ficar sem jeito. Sim, exatamente. Sem jeito é uma boa expressão. Olha, Podemos ir mais à frente. bem-vindo de volta. Estiveste na Pois, China estive na China. com alunos portugueses. Uma pessoa- Alunos de uma pessoa português, está no neste TikTok, caso. tem de ir à China mais tarde ou mais tarde. Sabes falar chinês? Não sei. Já sei umas palavrinhas agora que fui lá apanhando aqui e ali. Mas a língua é muito diferente, não é? E é curioso. Há muita coisa a dizer sobre as línguas da China, porque, por exemplo, nós tendemos a achar que em Macau se fala aquilo que nós chamamos de mandarim, mas eles têm uma língua diferente, que é um cantonês, que é partilhada com aquela região. Mas isso fica para um episódio sobre. Ficamos um dia só a sobre fazer a um China, episódio sim. especial sobre Mas a eu China. estive lá a falar com alunos de português, com professores de português e num congresso também sobre Camões. Isto de falar da língua também tem estas, podemos dizer, vantagens ou desvantagens, porque a viagem foi grande. Certo. Mas eu gostei muito, claro, de lá e conhecer o país. Ora bem. Ora, é o Português Suave a chegar além fronteiras e é mesmo isso que vamos fazer já a seguir, porque vamos, como sempre, à nossa primeira rubrica, vamos à expressão, a palavra que marcou a atualidade desta semana, vamos à língua nas notícias. Língua nas notícias. Ora, Marco, que palavra é que escolheste para esta semana? Bem, Muitos temas, há muitos temas, mas há um que se está a aproximar a grande velocidade da do presente, digamos assim. Nós estamos a aproximar-nos dessa data, que será as eleições nos Estados Unidos. Aliás, elas já começaram, porque já estão a votar há muitas semanas. Falta pouco mais de uma semana para Exatamente, conhecermos o vencedor. Que é sempre à terça-feira. É dia 5, próximo dia 5. E é um evento, um acontecimento muito marcante para o mundo todo, como nós sabemos, não é só nos Estados Unidos. E o que eu gostava de apontar é para a palavra eleitor. Neste caso, são os eleitores. Então também dá para nós. Sim, nós não vamos votar nestas eleições, mas vamos olhar e ver os resultados. O que é curioso, e isto também tem que ver com a tradução, é que nós temos uma palavra eleitor. Mas neste caso os norte-americanos usam duas palavras diferentes neste contexto. Eleitor dá para elector, que tem as duas palavras, têm a mesma origem latina, aquela pessoa que escolhe, não é? Mas se nós virmos bem nas notícias em inglês americano, raramente eles usam elector quando estão a falar do dia das eleições, ou nunca. Usam voter, usam voter. E o voter é o votante, o eleitor comum, qualquer um de nós que vai votar. Eles reservam a palavra elector para outra coisa, que tem que ver com o sistema eleitoral norte-americano. Na verdade, eles estão a votar para eleger os electors, que são as pessoas que depois vão, semanas depois, há um grupo de pessoas que vai de facto dizer quem é que vai ser o presidente. Na prática, isto é o colégio eleitoral? O colégio eleitoral, exatamente, é o colégio eleitoral. E isto não é um programa sobre política americana, claro, mas temos a América dividida. Já temos, exatamente. Mas é só para lembrar que quando nós traduzimos, por vezes, há estas diferenças que são curiosas entre as línguas, e o inglês em particular é uma língua que tem muitos binómios destes. Neste caso são duas palavras, voter e elector, que vêm do latim, por vias diferentes, mas eles têm muitos outros binómios que são de origens diferentes, porque é uma língua um pouco híbrida. Eles têm muitas palavras que vêm do germânico, palavras próprias deles, mas depois também tem muitas palavras que foram roubar às outras todas. Eles são muito, digamos, ladrões de palavras, desde sempre. E depois tem aqueles binómios como pig, é o porco, mas quando o porco morre é elevado a pork, que é a palavra, o pork vem mais das línguas latinas, o pig mais ou seja, há estes binómios todos, freedom, liberty. Portanto, é uma língua curiosa, e quando nós traduzimos, por vezes é difícil encaixar, como acontece sempre, encaixar as duas línguas. E hoje, para a língua das notícias, era isto, era falar do eleitor que na América se divide em dois. Muito bem, se estiver alguém a ouvir-nos dos Estados Unidos, pronto, certeza que há alguém. Certeza. Enviar um pequeno e-mail para português @observador.pt. É isso. E aliás, já que estamos a falar dos Estados Unidos, mais uma dúvida, diz-se em Ohio, que é difícil dizer também Ohio, sim. ou no Ohio. Eles têm às vezes uns nomes de estados muito difíceis. Olha, eu vou responder a isso na próxima secção, pode ser? Vamos a isso. Então vamos ao mapa da língua.
Mapa da Língua, a rubrica em que viajamos pelo país para desvendar as expressões regionais do nosso Portugal. E hoje, Marco, vamos mesmo falar do mapa em si. Vamos a isso. Dos nomes que estão no mapa. Nós temos os nomes que estão no mapa, são os topónimos, tecnicamente, e nós temos nomes de países, cidades, regiões, estados dos Estados Unidos, por exemplo, o Ohio, de províncias também de outros países. E há uma característica que por vezes as pessoas notam quando estão a conversar e têm alguma dúvida, que é muito curiosa. Nós, em português, podemos ou não usar o artigo definido. Antes do país e do estado e da cidade. E da cidade, dependendo do caso em particular. E eu já recebi muitas perguntas, mesmo antes de termos aqui o nosso português suave, já recebia muitas vezes esta pergunta. Quando é que se usa o artigo e quando é que não se usa? Temos o caso, por exemplo, o Porto. Eu vou ao Porto, tem o artigo. O Porto é uma cidade. Temos o caso a Guarda. A Guarda é uma cidade. A Nazaré. E depois dizemos Lisboa. Lisboa é uma cidade. Nós nunca dizemos a Lisboa. E as pessoas perguntam qual é a regra. E não há regra nenhuma. E sabe, por exemplo, o caso de Portugal, porque eu brinco muito com o meu pai e com o meu irmão, antes dos jogos da seleção nós costumamos dizer, vamos ver o Portugal. Muito à francesa. Exato. Que não é necessário. Assim, claro. Em Portugal, em português, nós não dizemos Portugal com artigo. Mas dizemos a Itália. A Itália, dizemos França. Na verdade, nos países todos, quase sempre temos artigo. Há algumas exceções. Eu dizia há pouco que não havia regra. Há algumas tendências. Por exemplo, no caso dos países, vamos começar pelos países. Vamos a isso. Os países têm quase sempre artigo. Nós dizemos a Rússia, a Lituânia, a Alemanha, a Ucrânia, a China, o Japão. Agora estamos a tentar encontrar um que não tem. Quais é que não tem? Tentem lá encontrar um. Já dissemos um aqui, mesmo agora. O Brasil tem. Sim, Portugal não é? Portugal não tem. Não sei se é por ser nosso, mas Portugal não tem. Curiosamente há aí uma curiosidade, mas tentem lá mais algum. A Espanha? Dizemos a Espanha em geral, sim. ou não, mas isso é outro caso. A Suécia, a Dinamarca. Posso-vos ajudar. Angola, não dizemos com artigo. A Angola. Cabo Verde também não dizemos com artigo. O Cabo Verde, depois. Não dizemos o Cabo Verde, dizemos Cabo Verde só. Eu sinto que a minha cabeça está a explodir. O Timor também não dizemos. O Timor, pois. Portanto, há aqui uma certa tendência para países, mas o Brasil já dizemos. Não é uma regra, mais uma vez. Pois mas parece haver uma portuguesa. tendência para países com língua portuguesa não ter o artigo. Mas depois também temos Marrocos a irritar-nos um pouco aqui a regra, porque Marrocos também não leva artigo. Pois. Dizemos só Marrocos. Portanto, não há propriamente uma regra, mais uma vez, mas vemos ali que os falantes têm uma tendência, mas é sempre uma tendência com tantas exceções que fica tudo baralhado e depois perguntam. E não há... Eu agora fiquei... Sim. Ou seja, nós temos de aprender, basicamente, para cada palavra, temos de aprender esta característica. Um estrangeiro, quando aprende português, tem de saber que aquela palavra tem ou não tem, é quase como se fosse uma letra da palavra, ou seja, faz parte da própria palavra, tem de estar assinalado, não é uma regra. Mas voltando, portanto, temos países em que quase todos têm artigo, alguns não têm, muito poucos. Temos cidades que é o contrário, precisamente, quase nenhuma tem artigo, mas algumas têm. Temos o Porto que tem artigo, a Guarda, mas depois vamos começar a ver Faro, Lisboa, podem começar por aí a dizer cidades que poucas têm artigo. Depois regiões, muitas têm artigo. Os estados também costumam ter artigo, portanto a tendência é para dizer no Ohio, haverá exceções como sempre, e basicamente não há muito mais a dizer, exceto duas coisas que eu vou dizer, se não se importarem. Há sempre mais alguma coisa a dizer. Há alguns casos de terras em que há variação e costuma dar origem a pancada, digamos, virtual. Muito bom. Como, por exemplo, quarteira. E eu aqui vou perguntar nem vou dizer, vou perguntar aos ouvintes se quiserem enviar para... Dizem na quarteira ou em quarteira? Este aqui eu sei. Bem visto. Mas não vais dizer. Não digo. Vamos esperar que as pessoas se reajam. Eu posso dizer que, por exemplo, no caso da terra da minha mulher, da Zélia, que é Ponte de Sor, todos nós dizemos em Ponte de Sor, mas as pessoas de lá muitas vezes dizem a Ponte de Sor, na Ponte de Sor, mas não se irritam, aí elas sabem que as outras pessoas dizem de uma maneira e elas... Nós tivemos aqui um debate a certa altura por uma notícia, já não me recordo qual, que era a questão de no Marco de Canaveses ou em Marco de Canaveses. Mais um caso desses em que há uma certa variação. Portanto, há terras em que há uma luta entre as pessoas que lá estão e as pessoas que estão de fora. Certo. E depois há um outro caso, este relacionado com os países, que temos 4 países em que varia muito a frase e do gosto da pessoa, e esses 4 países é França, Espanha, Inglaterra e Itália. Nós temos tendência hoje para dizer sem artigo. Há uma certa tendência, mas é perfeitamente possível encontrar textos desde sempre a dizer a Itália é um belo país, a Inglaterra, a Espanha ou a França. Portanto, aqui varia. Aí já é uma decisão de cada falante. Portanto, há este grupo diferente de países em que nós podemos usar ou não usar. Os outros países, nós
ou usamos ou não usamos, e cada palavra tem isto bem definido. Pronto. Olha, eu posso-vos dizer uma coisa, as pessoas irritam-se muito quando alguém diz venho da França, algumas pessoas. Eu até muito tarde na minha vida disse na França. Pronto, mas da verdade tradicionalmente era assim, mas os falantes estão a começar a empurrar estes países para não ter artigo. O que me leva a crer, isto é uma teoria minha, não é como é dizer, não é uma investigação linguística. Não é científico, não é científico, mas a minha teoria é que os países mais próximos tendem a não ter o artigo. Sim, faz sentido. França, Itália, Espanha. Marrocos também está próximo. Curiosamente, a proximidade é mesmo física, mas também pode ser cultural. Cabo Verde, Angola. No entanto, o Brasil, lá está, vem sempre algum que nos vem atrapalhar. Dizemos o Brasil. Muito bem, que bela viagem, bela viagem. Vamos fechar o Português Suave, como sempre, com o nosso momento Scooby-Doo, em que desvendamos os mitos, neste caso, os mitos da língua. Vamos ao Scooby-Doo. Gostaram desta? Adorei. Scooby-Doo. Ora, já não vejo o Scooby-Doo há muito tempo. Mas tenho saudades. Ora, já não me lembro como é que se chamava o dono do Scooby-Doo. Era o Shaggy, acho eu. Vais ser tu o nosso Shaggy, Marco. Vais ser tu a pôr fim a este mito. Qual é que nos trazes hoje? Vamos a isso. O mito, de certa forma, está relacionado com aquilo que nós estávamos a falar até aqui. Tem que ver com os nomes próprios, não só de pessoas, mas também de países e de regiões. Isso também já deu muito debate. Isto anda tudo ligado, como se costuma dizer. A tradução destes... Sim, porque a certa altura, por exemplo, nos jogos de futebol que nós temos... Que é a Chequia, a famosa Chequia. Por exemplo, esse foi o último grande debate. Eu peço desculpa, mas eu não consigo perceber. O que é da Chequia? Pois, é complicado. Não tinha pensado falar da Chequia, mas posso dizer que o que se passou aqui foi, quando a Checoslováquia se separou em duas, nós tínhamos ali a Eslováquia à mão de semear, não é? Dizíamos, dividiu-se, tirámos a parte inicial, é a Eslováquia. No caso da Checo, nós começámos a usar a República Checa, porque era o nome oficial mais longo, e nunca nos habituámos a dizer o nome curto. Quase todos os países têm, não é? Agora, a própria República Checa, o governo, insistiu para que várias instituições usassem o nome curto. Mas eu sei que muitos checos também não gostam disso. Sim, eu falei com alguns no Europeu. Portugal jogou contra a Chequia e muitos diziam que era apenas uma questão de marketing, que foi vendido como sendo uma questão de marketing. Era mais curto. Mas aqui mesmo é só uma questão para nós, porque se calhar as crianças que nasceram entretanto e vão aprender a dizer Chequia, já não é estranho. E eu até acho estranho eles dizerem, mas não é esse o nome. Está bem, pronto. Mas, mas mesmo em termos de tradução, dos nomes próprios, que era o que estavas a dizer, já questionámos aqui, por exemplo, a questão de haver Frankfurt, por exemplo, em vez de Frankfurt. O mito é os nomes próprios não se traduzem. E é verdade que às vezes não se traduzem, mas não é uma regra. Portanto, esta regra não se aplica a todos os casos. Vamos lá ver, os nomes próprios não são só as pessoas, são os países, as cidades, as regiões. No caso dos países, nós traduzimos quase todos. Quer dizer, nós dizemos Chequia ou República Checa em português, não dizemos em checo. Nós dizemos, sei lá, Inglaterra em vez de England. Exatamente. Nós dizemos China, não dizemos, não sei muito bem como é que se diz, devia ter aprendido, mas o que quer dizer que nós traduzimos o nome próprio dos países. Nós traduzimos o nome próprio de algumas cidades, e aqui começa a complicar, porque algumas têm tradução, outras não. Normalmente são as cidades mais importantes. Londres tem, Nova Iorque tem uma tradução. Paris não é bem uma tradução, mas é uma leitura diferente em portuguesa. Agora, há algumas cidades que já tiveram este nome, como Frankfurt, não é? Angola, que era a capital da Turquia, que é Ankara, não é? Que depois deu um certo tecido que é Angorá, que nós só usamos nessa. E as pessoas discutem então, mas porquê é que nós dizíamos Frankfurt e dizíamos... mas é assim, houve também pessoas, alguns especialistas na língua, que há umas décadas decidiram começar a criar, eram da opinião que todas as cidades tinham de ter um nome em português. Uma tradução. Então criaram nomes como Oxónia para Oxford, que foram buscar o latim. Não fazia ideia disso. Canterbury, acho que era assim, para Cambridge. Mas pronto, quanto às pessoas, aqui se cá vocês dizem, então as pessoas não se traduzem de certeza, mas algumas traduzem-se. Por exemplo, os nomes dos reis de Inglaterra, do Reino Unido. Verdade. Os papas também se traduzem. Era tradicional, ou seja, hoje nós tendemos a não traduzir, mas mais uma vez não é uma regra, é uma tendência que foi crescendo até chegarmos a um ponto em que a maior parte das pessoas diz isto. Mas se formos ao século XIX,
o Júlio Verne era Júlio Verne, não era Júlio Verne. Havia o Leão Tolstói, havia não sei quantos escritores com nomes. E mais, as próprias pessoas não se importavam nada de mudar de nome de língua para língua. Para ser mais internacional, não é? Sim, falavam com uma pessoa de outra língua, diziam o seu nome na língua dessa pessoa. Era um hábito que nós fomos perdendo e hoje todos nós tentamos não atropelar o nome das outras pessoas, mas este diria que é um mito. Não quer dizer que seja completamente falso, no sentido em que há uma tendência forte para não traduzir o nome das pessoas, mas se alguém acreditar que não se pode, que é uma regra, que é algo que nós ensinamos, por exemplo, aos alunos de tradução, isso sim é um mito. Marco, para fechar, e antes de fecharmos este episódio, temos de ir. Sim, ouvimos dizer que tens um presentinho para mostrar aos nossos ouvintes, para falar também, não é? Um grande presente. Um grande presente, sim. Sim, saiu agora. agora. Diminutivo. É precisamente, tem mesmo que ver com esta última nossa rubrica, não é? Que é um livro que eu publiquei há poucos dias pela Guerra e Paz, que se chama Queria o Quer, e que é sobre mitos e disparates Os empregados de café devem estar tão orgulhosos desse título. Ou não, porque o livro não diz propriamente. Pois não diz propriamente bem. Não, ficam felizes ao ver a capa, depois leem. Não, mas eu digo que aquilo é uma piada e não há mal nenhum, mas há algumas pessoas que acreditam que de facto dizer queria um café é um erro. E eu já encontrei. E normalmente não são os empregados de mesa. Os empregados dizem aquilo na brincadeira para se meterem com os clientes. Mas há mesmo pessoas que dizem que não se pode dizer queria, porque isso é um pretérito imperfeito. E eu digo, é verdade, mas depois há, digamos, razões muito fortes para podermos usar isto, mas não vamos falar. Se calhar podemos ter um episódio não sobre o livro em particular, mas sobre esse mito, que é bastante interessante. Mas pronto, queria, já não quer, é um livro. Também tenho que fazer às vezes alguma publicidade aqui. Ora bem, queria, já não quer, nós queremos sempre. Nós queremos sempre, todas as semanas. É isso, para a semana cá estaremos e para mais um Português Suave, e já sabem, podem enviar dúvidas para portuguessuave@observador.pt, com os 2 S de português e de suave e sem acento circunflexo. Muito bem, André, tenho que começar a ficar muito profissional a dizer o nosso e-mail. Obrigado, Marco. Até para a semana. Obrigado. Até para a semana.